Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos encerrar o nosso estudo para a prova do IBGE. Geralmente eu falo vamos continuar, né? Mas pelo menos para a nossa prova do IBGE, este é o nosso último vídeo. Eu fiz questão aqui no sabadão de trazer algumas apostas minhas de prova, tá? Da Lei 8.112 e também do nosso Código de Ética Profissional. Antes de começar, eu só quero agradecer cada um de vocês que esteve aqui junto nesta caminhada, que se inscreveu no canal, comentou, curtiu, compartilhou, enfim, vocês foram incríveis mesmo. Eu fico muito surpreso com o feedback de vocês, com o número de inscritos. Realmente eu não esperava, principalmente por ser um canal que eu sequer apareço, né? Então causa certa resistência, mas mesmo assim vocês me trataram de uma forma incrível. Se eu de alguma forma estou contribuindo na jornada de vocês, vocês sem a menor dúvida estão me ajudando gigantescamente, tá? Então é aquela coisa, né? Uma mão lavando a outra, um ajudando o outro. Mas sem perder tempo, novamente agradecendo vocês, vamos ao que interessa, que é conteúdo. Vocês sabem que aqui eu tento ser o mais objetivo possível, né? Então vamos lá. Começaremos com o nosso Código de Ética Profissional, tá? Então, como não poderia ser diferente, a minha primeira aposta, enchi o saco de vocês durante muito tempo, que é com o nosso Zé Dedico, o item 1 do Código de Ética. Vamos ler, o que efetivamente cai, se você quiser fazer uma última leitura, é esta parte aqui, Vamos lá. Item 1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. O que você precisa saber aqui está grifado. Primeiro são os primados e depois é saber que estes primados eles devem ser observados tanto no exercício do cargo como fora do cargo também. Vamos colocar o nosso mapa mental. Bom, a conduta do servidor no exercício do cargo e também fora do cargo, fora da repartição, deve atuar de acordo com alguns valores, alguns primados. E quais são estes valores? O nosso Zé Dedico: zelo, eficiência, eficácia, decoro, dignidade e consciência dos princípios morais. Se liga em alguns peguinhas, a prova gosta de trocar eficiência por efetividade, estará errado. Outra coisa que faz também é trocar, por exemplo, a consciência por competência, também teremos uma incorreção. Tendo o nosso servidor público a sua atuação de acordo com o nosso Zé Dedico, ele estará preservando tanto a honra como a tradição do serviço público, do nosso IBGE. Uma outra coisa interessante aqui está lá no item 2. Vamos ver primeiro no nosso mapa mental. Bom, é o seguinte, este nosso servidor, que vai ter uma conduta de acordo com o Zé Dedico, dentro e fora do cargo, dentro e fora da repartição, ele deve também ter uma atuação sempre ética, ou seja, sempre honesta. As suas condutas devem mirar sempre a honestidade. E neste caso, a sua atuação tendo um elemento ético, não podendo se desvincular desse elemento ético, ele terá que fazer decisões. Ele decidirá entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno e principalmente, cuidado aqui, e principalmente entre o honesto e o desonesto, ok? E se liga, a partir do momento que o nosso servidor, no caso você, ele conseguiu praticar as suas condutas dentro e fora do cargo, de acordo com o Zé Dedico, e seguiu todos estes elementos éticos, ele estará praticando seus atos de acordo com o nosso LIMP. E o que é o LIMP? É de acordo com os princípios da nossa administração pública, ou seja, aqueles princípios previstos lá no artigo 37, caput da Constituição. Então temos aqui basicamente uma chancela, um carimbo do Estado falando: servidor, parabéns, os seus atos estão todos dentro da legalidade, foram praticados de acordo com os nossos princípios. E quais são estes princípios? Da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, por fim, eficiência.
E mais, o servidor que praticou seus atos de acordo com todos estes princípios, teve o aval, teve o carimbo do Estado como praticante de um ato correto, ele não incorrerá em improbidade administrativa. Afinal de contas, o seu ato praticado estará sendo probo, estará sendo honesto. E como o seu ato está sendo honesto, isso evita que ele pratique um ato de improbidade administrativa, um ato de desonestidade. Até porque, se eventualmente ele praticar um ato de desonestidade, ele poderá ter a suspensão dos seus direitos políticos, a perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento erário e ainda, eventualmente, até uma ação penal correndo contra ele, ok? Então, para a sua prova, leve o seguinte, na forma mais resumida possível, do item 1 e item 2. Servidor público atue dentro e fora do cargo de acordo com o Zé Dedico. Zelo, eficiência, eficácia, decoro, dignidade e consciência. Além disso, o nosso servidor deve ser ético em suas condutas, ser honesto, fazendo sempre algumas diferenciações antes de atuar. Ele fará a diferenciação do legal e ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno e principalmente entre o honesto e o desonesto. Geralmente as provas param por aqui, tá? A maioria das questões está até aqui, ó. Então esta parte você precisa saber. Maravilha, pessoal? Assim, de forma rápida, vimos o item 1 e o item 2. Eu aposto bastante nestes itens para a nossa prova, pelo menos alguma questão. Vamos avançar para as nossas apostas agora. Continuando, temos o nosso item 3. Bom, neste item 3, o que efetivamente cai é o que está grifado e vai até esta parte aqui. O resto é meio que encheção de linguiça, tá? Então temos o seguinte, a moralidade da administração pública, ela não se limita, as provas adoram colocar que se limita, então ela não se limita à distinção entre o bem e o mal. O que isso significa? Ela faz a distinção entre o bem e o mal, mas vai além, por isso que fala que não se limita, tá? Devendo ser acrescida, ou seja, vai além, perceba, da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Até esta parte é o que importa, tá? Vamos colocar no nosso mapa mental. Temos aqui, ó, a moralidade dentro da administração pública, ela não se restringe a diferenciar o bem e o mal. Repito, ela faz isso, ela diferencia o bem e o mal, mas vai além. Também é exigido para uma atuação moral, ou seja, para termos a moralidade administrativa, se exige algumas condições. A primeira é a diferenciação entre o bem e o mal. Estou abreviando aqui, tá? Mas além disso, precisamos de mais coisa. Perceba, também é exigido, temos um também aqui, ó. Também é exigido para uma atuação moral que o fim seja sempre o bem comum, ou seja, o bem da coletividade. Portanto, quando o nosso servidor público ele for atuar, ele deve mirar sempre uma finalidade pública, o bem-estar de toda a coletividade. Ou seja, ele deve evitar favorecimentos, deve evitar finalidades particulares, tá? Então perceba, em um primeiro momento, o nosso servidor, ele diferencia o bem e o mal, depois ele precisa ter uma finalidade na sua atuação e mire o bem comum, o bem comum. Então perceba, é somente quando ele conseguir equilibrar estas duas ações que teremos carimbado, chancelado a nossa moralidade do ato administrativo. Então, se o servidor ele diferenciou o bem e o mal, ou seja, a sua atuação está dentro de parâmetros de legalidade e, além disso, a finalidade do seu ato atende o bem comum, atende o bem-estar da coletividade, teremos a moralidade do ato administrativo. Ok? Então é por isso que esta parte do texto diz o seguinte: também é exigido para uma atuação moral que o fim seja sempre o bem comum, o bem da coletividade. Deve haver ainda um equilíbrio entre a legalidade do nosso ato e a finalidade, ou seja, o objetivo que ele busca alcançar. Tendo um objetivo, uma finalidade que atenda o bem-estar social e o ato estando legal dentro dos parâmetros da lei, teremos então, finalmente, a nossa moralidade do ato administrativo. Maravilha, pessoal? Então, novamente, o importante para a prova é até esta parte aqui. Do começo, é claro, até aqui.
beleza? Então vimos aqui o item 3, vamos avançar um pouquinho mais e vejamos agora a nossa outra aposta, que é o item 4. Que diz o seguinte: a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, se liga nesta parte. E por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável, cuidado aqui, as provas colocam dissociável, que está errado, tá? Indissociável, inseparável, de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, ou seja, moldando-se, transformando-se, nascendo, como consequência em fator de legalidade. Vamos entender no nosso mapa mental. Temos o seguinte: a remuneração do nosso servidor, ela é custeada por tributos. Estes tributos são pagos diretamente, indiretamente pela sociedade e inclusive pelo próprio servidor, que será beneficiado com a remuneração. Então, todos contribuem. Agora perceba, se a sociedade está contribuindo com a remuneração do servidor, ela exige uma contrapartida. E é uma contrapartida simples. Basicamente, ela olha para o servidor e diz: servidor, atue com moralidade, seja honesto. Eu estou remunerando você e só exijo isso, a presença da moralidade, da honestidade em sua atuação. Certo? Então perceba, esta presença da moralidade, da honestidade, da retidão, é um elemento inseparável, indissociável de sua finalidade, ou seja, dos seus objetivos. Quando o nosso servidor for praticar determinado ato, ele deve pensar sempre: eu devo praticar o ato de acordo com a moralidade, eu devo ser honesto, afinal de contas, estou sendo remunerado por toda a sociedade. Então, eles exigem esta contrapartida e eu vou obedecê-la, tá? Então perceba, esta moralidade presente no ato do nosso administrador, do nosso servidor, é um elemento indissociável, inseparável de sua finalidade. E é só assim, quando o nosso servidor ele praticar os atos com a moralidade, que teremos o ato administrativo praticado, moldado, nascendo com base na legalidade, beleza? Então daí poderemos olhar aquele ato e falar: realmente, ele foi construído, ele erigiu-se com base na legalidade. Afinal de contas, ele desde o começo seguiu a moralidade. Houve ali a presença da honestidade, a presença da nossa moralidade. Beleza, pessoal? Então vimos o item de número 4. Vamos agora dar um pulinho para o item de número 6. Pulamos o 5, que cai menos em prova, tá? A função pública deve ser tida como exercício profissional. Tivemos um erro aqui de separação, mas ignore. E, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Bom, este item 6 fala basicamente o seguinte: no desempenho de suas atribuições, no desempenho da sua função pública, o nosso servidor público, no caso você, precisa atuar com profissionalismo. Tá? Não pode levar a profissão como se fosse um hobby. E este profissionalismo, ele deve abranger, ele vai abarcar duas frentes. A primeira delas, mais intuitiva, que é a vida funcional. Ou seja, durante o desempenho no órgão ali, dentro da repartição, ou fora, né, se for um serviço externo, como o caso do recenseador, por exemplo, você precisa obrigatoriamente atuar com profissionalismo. Mas muito cuidado aqui, é onde as provas costumam colocar. Fora do ambiente de trabalho, na sua vida particular, você precisa também ter esta atuação profissional, tá? Ter alguns cuidados. Então se liga, este profissionalismo, ele abrange a vida funcional, beleza? Mas também a vida particular. E o Código de Ética vai além. Ele diz que aqueles atos praticados, mesmo que na vida privada, eles interferem no conceito da vida funcional. Então, aqueles atos que eu faço em âmbito particular, em âmbito privado, eles poderão afetar o meu bom conceito na vida funcional, ok? Então, profissionalismo, tanto no ambiente de trabalho, na vida funcional, como também, repito, como também no ambiente privado, em âmbito particular. Beleza? Vimos então o item 6 aqui. Vamos avançar e analisar agora o nosso item 7. Aqui a prova poderia dar uma complicada. Vamos lá, fala sobre a publicidade. Temos o seguinte: salvo
os casos de segurança nacional, caso 1 aqui, investigações policiais, caso 2, ou interesse superior da administração pública, temos aqui o nosso caso 3, tá? A serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui um requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão um comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Entretanto, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Então perceba, temos aqui uma quarta situação de sigilo, que são os nossos dados coletados pelo recenseador, tá? No processo de coleta de dados. Então aqueles dados coletados pelo IBGE correspondem a uma quarta situação que o sigilo se faz necessário. Vamos montar o nosso mapa mental que entenderemos melhor. Temos, portanto, a regra neste item 7 da publicidade. Os atos administrativos, regra geral, tirando estas 4 situações, eles devem ganhar publicidade, tá? Isso facilita o controle do próprio contribuinte, para ver se aquele ato foi praticado de acordo com a lei e está respeitando os ditames do nosso ordenamento jurídico, os parâmetros exigidos legalmente. Então vamos lá. A publicidade do ato é a regra, tá? Inclusive, as leis, os regulamentos e as medidas que regem a operação dentro do IBGE devem ser publicadas, beleza? Agora perceba, como é a regra, esta regra garante a eficácia do nosso ato, ou seja, através da publicidade, o nosso ato ganhará validade, produzirá os seus efeitos. Além disso, também temos que esta publicidade, ela garante a moralidade do ato. É como se o Estado olhasse para você e falasse: este ato é moral, é honesto, foi praticado de acordo com a legalidade. Temos aqui, portanto, um ato de acordo com a moralidade. Agora se liga, como a publicidade é a regra, claro, se esta regra não for respeitada, teremos alguma consequência. Portanto, perceba, ausente ou omissa a nossa publicidade, desrespeitada a regra, portanto, teremos um comprometimento ético contra o bem comum. A consequência, portanto, de não ser dada publicidade ao ato, quando ele exige, é o comprometimento ético contra o bem comum. E aquele que deveria dar publicidade ao ato e não deu, ele está sendo antiético. Agora, o mais importante daqui, até aqui leve para a prova o seguinte: regra geral, ato administrativo deve ter publicidade. É a regra, a publicidade, beleza? Agora, o mais importante são as 4 exceções. E por que são exceções? São situações que a publicidade ela não deve ser concedida. Estes atos não podem ter publicidade, ok? E quais são estes atos? O Código de Ética Profissional cita 4 situações: segurança nacional, investigações policiais e interesse superior do Estado ou da administração pública. Nestas 3 situações iniciais, teremos um processo correndo de forma sigilosa. E, por fim, a última exceção, ou seja, o último caso que não será dado publicidade ao nosso ato, são aqueles dados individuais das pessoas físicas ou pessoas jurídicas que forem coletados pelo IBGE. Perceba, estes dados coletados pelo IBGE, eles são confidenciais e utilizados apenas para fins estatísticos, ok? Então, recado final: a publicidade do ato administrativo é a regra e, excepcionalmente, em 4 casos apenas, não teremos a publicidade: segurança nacional, investigações policiais, interesse superior do Estado ou da administração pública e aqueles dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE. Ok, pessoal? Vamos avançar um pouco mais e agora chegamos no nosso item de número 8. Bom, este item 8 cai muito também, fica como aposta, mais um item que pode ser explorado em sua prova. Bom, aqui temos o seguinte: a verdade a todo tempo, basicamente. O resumo da ópera é esse: servidor público, diga sempre a verdade. Vamos lá. Toda pessoa tem o direito à verdade. O servidor não pode nunca, tá? Omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. O trecho mais importante deste item é até aqui.
tá? Então, a verdade sempre o nosso servidor não pode omiti-la ou falseá-la. Vamos colocar no nosso mapa mental. Temos então o direito à verdade sempre, a todas as pessoas ele é garantido. Servidor público sempre fale a verdade. É proibido o nosso servidor omiti-la ou falseá-la, ainda que isso contrarie o interesse da própria administração pública ou do nosso interessado. Até porque não existe Estado que cresça ou consiga se estabilizar tendo como hábito o erro, a opressão e a mentira. Então, recado final, servidor diga sempre a verdade, ainda que contrarie o interesse do seu superior, da própria administração pública ou até mesmo do interessado. Beleza, pessoal? Avançando um pouco mais para o item 10 agora. Pulamos o 9 que cai menos, tá? Vamos lá. Bom, o recado que fica deste item 10 é do nosso procrastinador. Não seja procrastinador. Temos o seguinte: deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução, que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço. Não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade. Perceba, caracteriza isso, mas vamos além. Mas, principalmente, grave dano moral aos usuários do serviço público. Vamos esquematizar essa informação. Temos aqui o nosso servidor e a ideia que fica é: não procrastine, servidor. É proibido que você, como servidor, deixe as pessoas esperando soluções. A espera de soluções, ela gera filas e um atraso na prestação do serviço público. E estas filas e atraso na prestação do serviço público é uma conduta antiética, desumana e pode ocasionar um grave dano moral ao usuário do serviço público. Então perceba, o nosso servidor, através de um ato de procrastinação, de descaso, ele pode afetar diretamente o nosso contribuinte, gerando assim consequências irreparáveis. Beleza, pessoal? Então, recado final: servidor, não procrastine. Faça sempre o seu serviço e não deixe as pessoas à espera de solução. Isso gera filas e um atraso na prestação do serviço público, sendo uma conduta antiética, desumana e pode ensejar dano moral ao usuário do serviço público. Avançando mais um pouco, vamos agora para o nosso item 11. Vamos lá, item 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvio tornam-se, às vezes, difícil de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Vamos esquematizar. Temos o seguinte: o nosso servidor público, ele tem duas ordens basicamente. Aquelas que são legais, estão previstas no ordenamento jurídico, e tem também as ordens ilegais. Quando falamos de ordens legais, o nosso servidor, ele é obrigado de forma rigorosa a cumpri-las. Até porque, se ele não fizer isso, perceba, poderá acarretar uma conduta negligente, um desrespeito com seu superior. Então, ordens legais, o nosso servidor não reclama, ele as cumpre. Agora se liga, se as ordens forem ilegais, daí sim, ele vai descumpri-las, ele não pode, em hipótese alguma, cumpri-las e também deve denunciá-las. Vamos lá para o nosso item 11, é o que diz aqui, ó: o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais, ou seja, deve cumprir sempre as ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e assim evitando conduta negligente, conduta desrespeitosa com o seu superior. Maravilha? Então, o recado final que fica é: ordens legais, servidor, cumpra sempre. Ordens ilegais, descumpra e ainda por cima denuncie o seu superior. Maravilha? Avançando um pouco mais, vamos agora para o nosso item 12. Já o item 12, que também cai bastante, vai falar sobre ausência, mais precisamente uma ausência injustificada, aquela sem motivo. O servidor simplesmente não vai trabalhar e não apresenta qualquer justificativa. Aqui temos o seguinte: toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Vamos aqui esquematizar. Temos o seguinte: a ausência, ela pode ser
tanto justificada como injustificada. Sendo justificada, existiu um motivo para o nosso servidor não comparecer. Então, neste caso, não teremos nenhuma consequência, qualquer reflexo à administração pública. Já aquelas ausências que forem injustificadas, sem motivos, aqui teremos consequências. E são basicamente duas. A primeira delas é a desmoralização do serviço público. Claro, o nosso servidor ele não vai comparecer ao órgão e aquele serviço ele ficará comprometido. Teremos menos mão de obra e a qualidade, consequentemente, da prestação do serviço cairá. Então, há a desmoralização do nosso serviço público. Além disso, também pode ocasionar a desordem nas relações humanas. Esta desordem, ela pode ser tanto interna, como, por exemplo, um conflito, uma briga que exista entre o superior e o funcionário e o servidor, que faltou de modo injustificado, e ainda entre o contribuinte e este servidor público que se ausentou de modo injustificado. Então, leve para a prova que as ausências injustificadas, aquelas sem motivos, elas geram sempre consequências. A primeira delas é a desmoralização do serviço público. Aqui teremos uma desmoralização, isso é um fato, tá? Agora, pode acarretar também uma desordem nas relações humanas. Maravilha, pessoal? Avançando mais um pouco, vamos ver agora a nossa comissão de ética. Estamos lá no item 16 ao item 19. Quando falamos da comissão de ética do IBGE, temos o seguinte: ela possuirá 3 funções. A primeira delas é orientar e aconselhar sobre a ética profissional dentro do órgão, dentro do IBGE, tanto no trato com as pessoas, como na conservação do patrimônio público. Além disso, esta mesma comissão de ética, ela deve dar conhecimento sobre um procedimento de censura. Ou seja, no primeiro momento, a comissão de ética chama o servidor de canto e fala o seguinte: ô servidor, atue com as pessoas e com o patrimônio público desta forma. Se não fizer, poderá incorrer num procedimento de censura. Existe um procedimento para te punir, cuidado. Então é basicamente isso que o nosso código de ética está falando, tá? Além disso, uma outra função da comissão de ética é fornecer os registros, a famosa capivara, o histórico da conduta do servidor dentro do IBGE. Então é uma função da comissão de ética também, o fornecimento destes registros. E a última função da comissão de ética, aquela mais explorada em prova, é a aplicação de penalidade. Então se liga, comissão de ética, ela aplica penalidades. Se estamos falando de uma comissão de ética, pegue as iniciais. Comissão de ética, ela só aplica penalidade de censura. Ela nunca vai aplicar advertência, demissão ou qualquer outra penalidade que não seja a censura. E ela aplica essa censura ao servidor do IBGE. E vem o código de ética e considera servidor do IBGE aquela pessoa da forma mais ampla possível. Todo aquele que prestar serviço de forma permanente, temporária ou ainda excepcional, por força de lei, contrato ou qualquer outro ato. Estes serviços estarão sendo prestados ao Estado, tanto a administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, como a administração indireta, a nossa fase, fundação, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Mas calma, recado final para a prova. O mais importante é esta parte aqui. Comissão de ética aplica penalidade sim, mas apenas a penalidade de censura. Além disso, fornece o registro, o histórico do servidor, e também orienta e aconselha o servidor do IBGE no trato com as pessoas e conservação do patrimônio público. Maravilha? E por fim, para encerrarmos esta revisão do Código de Ética do servidor do IBGE, eu vou dar uma dica extra aqui. A FGV adora cobrar a diferença entre os itens 14 e o item 15 do nosso Código de Ética, ou seja, os deveres e as vedações, as proibições do nosso servidor público. Então, esta leitura, esta última revisão, não despreze. Eu apostaria com vocês que teremos questões desta parte, tá? Mas como são muitos itens ali, eu não vou fazer a leitura nesta nossa revisão final, tá? Fica como sugestão, eu não diria nem sugestão, né? Conselho de amigo, fica como obrigação de uma última leitura, uma última revisada.
que vamos ter questões sem dúvida desta parte, beleza? Eu pelo menos apostaria, pelo histórico da FGV, cobrando este tema, ok? Então, assim encerramos a nossa revisão do Código de Ética Profissional e vamos agora ver a parte da Lei 8.112 de 1990. Bom, finalizado o nosso Código de Ética Profissional, vamos para a nossa Lei 8.112 de 1990. Aqui eu tenho 3 grandes apostas. A primeira delas, veremos agora, é a acumulação. No top 3 ali eu colocaria a acumulação na terceira posição, tá? Em segundo lugar, eu colocaria o tema de responsabilidades e em primeiro, as hipóteses de demissão. Então, a probabilidade maior seria que seja cobrado pela FGV as hipóteses de demissão. Mas claro, é um chute, né? Vamos ver rapidinho como funciona a acumulação. Quando falamos de acumulação, a regra é que fica proibido, fica vedada a acumulação remunerada. Acumulação remunerada do quê? De cargo, emprego ou função pública. Então estamos falando que o nosso servidor público, ele não pode reunir, não pode acumular de forma remunerada um cargo, um emprego ou uma função pública. E isso vale para as fundações públicas, dentro das fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas, tanto da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Mas se liga, leve para sua prova que, regra geral, servidor público não pode acumular cargo, emprego ou função de forma remunerada. Mas perceba, estamos falando de uma regra geral. Se a regra é a proibição de acumular cargo, emprego ou função, é porque temos exceções. E sim, temos na realidade 3 exceções, ou seja, em 3 situações é possível que o nosso servidor ele acumule, ele tenha mais de um cargo, mais de um emprego ou mais de uma função pública. E quais são estas 3 exceções que a banca vai explorar, tá? Então ela vai explorar justamente estas exceções, os casos de possibilidade de acumulação lícita permitida. A primeira forma que a Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de um cargo público é quando envolver 2 cargos de professor. Ou seja, o camarada, ele ocupa um cargo de professor, ele passou aqui, por exemplo, num concurso público para dar aula em determinado município, e ele presta um novo concurso público e também é aprovado. Ficou, portanto, com 2 cargos de professor. Isso é permitido. Ele poderá acumular estes 2 cargos de forma remunerada e não haverá qualquer ilegalidade. Temos, portanto, o primeiro caso de permissão, autorizado pela Constituição Federal. Vamos ver agora a segunda situação. Também um cargo de professor, mas agora este nosso cargo de professor, ele estará acumulando com outro cargo técnico ou um cargo científico. Quando falamos de cargo técnico, é aquele que exige, como o próprio nome diz, um curso técnico. Por exemplo, vamos imaginar aqui um técnico de enfermagem. E já um cargo científico é aquele que exige um curso superior, tá? Então, nesta possibilidade, neste caso, também teremos uma acumulação de forma legal, de forma lícita. Professor acumulando com outro cargo técnico ou cargo científico. E, por fim, temos a última hipótese de acumulação permitida. A Constituição diz que fica possível, fica autorizado a acumulação de um cargo de profissional da saúde com outro cargo, então temos cargo 1, com outro cargo de profissional da saúde, desde que as profissões sejam regulamentadas. Portanto, poderemos ter 2 cargos de profissional da saúde de forma cumulativa, tá? Recebendo remunerações, e isso não haverá qualquer proibição. Perceba, temos um requisito aqui, ó. Nestas 3 possibilidades que a Constituição autoriza a acumulação de cargos públicos de forma remunerada, é exigida como contrapartida, como requisito, a compatibilidade de horários, tá? Então, eles podem acumular, mas precisa haver compatibilidade de horários. Por exemplo, este professor aqui, o cargo 1, ele precisa ser compatível com os horários do cargo 2, tá? Assim como as demais circunstâncias, hipóteses também,
Maravilha, pessoal? Então, o recado que fica, regra geral, é vedada a acumulação de cargo, emprego ou função pública. Excepcionalmente, é o que a prova vai explorar, é possível a acumulação, desde que seja em 3 situações bem pontuais, bem específicas. Um cargo de professor com outro cargo de professor, um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, ou ainda um cargo da saúde com outro cargo na saúde, desde que as profissões sejam regulamentadas. E nos 3 casos, exige-se ainda, temos mais aqui, ó, requisitos cumulativos, que haja compatibilidade de horários entre estes cargos. Beleza, pessoal? E esta previsão que eu expliquei para vocês está na própria Constituição, no artigo 37, inciso 16, que diz o seguinte: é vedada, é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, ou seja, existem exceções, quando houver compatibilidade de horários e ainda observado em qualquer caso o disposto do inciso 11. O inciso 11 traz as 3 situações, tá? Então perceba, é vedada a acumulação, salvo, exceto, se houver compatibilidade de horários e envolver os seguintes casos: 2 cargos de professores, foi o que vimos, professor mais professor. Além disso, quando envolver um cargo de professor com outro cargo técnico ou cargo científico. E também, a última hipótese, quando envolver 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Tendo explicado a teoria, vamos ver como isso é explorado em prova. Questão: havendo compatibilidade de horário, é permitida a acumulação de cargos públicos nos seguintes casos, exceto, 2 pontos. Pausem o vídeo e tentem responder, pessoal, e já voltamos com a explicação. Bom, e o gabarito é letra D de dado. Vimos que a regra é a proibição da acumulação remunerada, mas em 3 situações é permitido. Quais são as situações? 2 cargos de professor, professor com outro cargo de professor. Além disso, professor com outro cargo técnico ou cargo científico. E, por fim, 2 cargos de saúde, desde que as profissões sejam regulamentadas. Saúde com outro cargo de saúde. Perceba, nestas 3 situações, a acumulação será permitida, será legal, desde que exista, é claro, compatibilidade de horários, beleza? Então vamos lá. A questão está pedindo, exceto, né, aquela que não pode. 2 cargos de professor pode, é o nosso primeiro exemplo. Então esta acumulação será permitida. Letra B, de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Falamos aqui, é um cargo de professor com outro técnico ou científico. Também pode. A C, de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. Falamos aqui, ó, saúde mais saúde. Então, o nosso gabarito só pode ser 3 cargos privativos de enfermeiro. Não, 3 cargos, nada disso. Não temos esta previsão na nossa Constituição. Beleza, galera? Vamos avançar e estudar agora as nossas responsabilidades. Um tema que eu coloco no top 2 aqui de chance de cair na prova. Quando falamos em responsabilidades, a primeira coisa que devemos ter em mente é que o nosso servidor público, ele cometerá alguma irregularidade, alguma atrapalhada. Neste caso de irregularidade, ele poderá responder, ser responsabilizado em 3 esferas: no âmbito civil, no âmbito administrativo e ainda na esfera penal. Então perceba, ele poderá em irregularidade, em caso de irregularidade, responder nestas esferas. Perceba, vem a nossa Lei 8.112 e diz o seguinte: estas 3 esferas, elas são independentes e cumuláveis. Cuidado aqui, independentes. A prova coloca que são dependentes e são também cumuláveis. Vamos entender. Quando falamos que estas esferas são independentes, isso significa que uma não segue o procedimento, o rito da outra. Explico melhor. O que acontece numa esfera não interfere, via de regra, nas demais, tá? O que ocorreu, por exemplo, na esfera civil, não respingará na esfera administrativa, e assim por diante. Mas, repito, esta é a regra, tá? Além disso, elas são cumuláveis, o que significa o nosso servidor que cometeu a irregularidade, ele poderá responder apenas em âmbito civil, legal, mas também pode responder em âmbito civil, mais administrativo, pela mesma infração.
ou ainda, no pior dos mundos, responder nas 3 frentes: civil, administrativa e também penal, tá? A mesma infração, ele está respondendo nas 3 esferas. Isso é possível porque elas são cumuláveis, elas podem se intercambiar aqui, ó. Podemos ter as 3 frentes, as 3 esferas sendo aplicadas no nosso servidor. Bom, tendo feito esta introdução, vamos analisar a nossa primeira responsabilidade, que é a responsabilidade civil. Esta responsabilidade, ela decorre de um ato comissivo, ou seja, de uma ação, ou ainda de um ato omissivo, de uma omissão. Seja na modalidade dolosa, o servidor quis praticar aquela irregularidade, ou ainda na modalidade culposa. O nosso servidor não queria praticar a irregularidade, mas faltou com os deveres de cuidado. Nessas situações, será gerado um prejuízo ao erário, ou seja, aos cofres públicos, ou ainda a um terceiro. Então, perceba, a situação que temos aqui é a seguinte: o servidor público, ele causou um prejuízo a um terceiro. A pergunta que eu faço é a seguinte: este terceiro prejudicado, ele pode ingressar com uma ação cobrando diretamente o terceiro, ou seja, o terceiro entra com uma ação para que o servidor, de forma direta, repare o seu prejuízo? E a resposta é negativa. Aqui temos um caminho que deve ser seguido. O terceiro prejudicado, ele deve ajuizar uma ação contra o Estado e nunca diretamente contra o nosso servidor. E o Estado, se eventualmente entender necessário, ele vai ajuizar uma ação contra o nosso servidor, o que chamamos de ação regressiva, ou seja, é o Estado regredindo, voltando até o servidor para que o prejuízo seja ressarcido. Mas perceba, o que as provas mais cobram aqui na realidade é esta parte que vem agora. Se liga num detalhe: este prejuízo que foi causado ao erário ou a um terceiro, ele poderá ser estendido aos sucessores, até o limite do valor da herança. É o seguinte: o nosso servidor público, ele foi condenado a ressarcir os cofres públicos em 50 mil reais. Ocorre que ele faleceu. Só que ele tem um filho aqui. A pergunta que fica é a seguinte: este prejuízo aqui, ó, este dever de ressarcir 50 mil reais, ele será estendido aos herdeiros? E a resposta é positiva. O filho dele deverá arcar com o prejuízo. Na totalidade? Não. Na totalidade, não. Até o valor da herança. Vamos supor que a sua herança é de 5 mil reais, tá? Então, este é o valor máximo que ele deverá arcar com o prejuízo deixado pelo seu pai. Os outros 45 mil, ou seja, a diferença, ela se perde, tá? Não será ressarcida. Maravilha? Uma outra responsabilidade que temos por aqui, essa ainda mais importante para a prova, é a responsabilidade administrativa. É aquela que decorre também de um ato comissivo ou omissivo, só que agora praticado pelo servidor no desempenho do cargo ou no exercício de sua função pública, tá? Perceba, o mais importante é esta parte. Vimos que a regra geral é que as esferas são independentes. Isso significa que o que acontece na esfera civil, na esfera administrativa ou na penal, não respinga nas demais. Aconteceu na civil, fica naquela bolha da esfera civil, tá? Só que aqui na esfera administrativa temos uma exceção. Teremos um caso bem específico que o que acontecer lá em âmbito penal afastará a responsabilidade administrativa também. Explico melhor. Vamos imaginar a seguinte situação: o nosso servidor, ele praticou uma... Deixa eu colocar aqui que depois vai atrapalhar. O nosso servidor, ele cometeu uma irregularidade. Ele está respondendo na esfera penal e também na esfera administrativa. E vimos que isso é possível porque as esferas são cumuláveis, tá? Vamos imaginar o seguinte: via de regra, estas esferas são independentes, elas não se comunicam. Vamos imaginar que o nosso camarada, ele foi absolvido em âmbito penal. A pergunta que fica é: ele tendo esta absolvição penal, vai interferir também na esfera administrativa? Vai ser afastado da esfera administrativa? E a resposta aqui é: depende. Existe um caso bem específico, com 2 situações, na realidade, que poderemos ter este reflexo. O que acontecer na penal poderá implicar no afastamento da esfera administrativa. E quando isso acontece, no caso de absolvição criminal. Mas cuidado, não é qualquer absolvição criminal. São naqueles casos de absolvição criminal
que tivermos a negativa da existência do fato ou a negativa da autoria do fato. Explico melhor. No primeiro caso, o nosso cidadão, o nosso camarada, ele foi absolvido criminalmente porque aquele fato que foi imputado a ele sequer existia. Estão atribuindo ao nosso servidor o furto, a subtração de alguns laptops da repartição. Mas perceba, ficou comprovado durante o processo que os laptops estavam escondidos em determinado galpão, tá? Então aquele fato nunca existiu. Os laptops nunca foram subtraídos. Este camarada, ele será absolvido criminalmente pela negativa da existência do fato. Além disso, temos também uma absolvição criminal pela negativa da autoria do fato. Neste caso, o fato aconteceu, mas não foi o nosso servidor que praticou, tá? Também teremos o afastamento da responsabilidade administrativa por causa de uma absolvição criminal que negou a autoria do fato. Então perceba, se nestes casos houver uma absolvição criminal, nestas duas situações, que negou a existência do fato, negou a existência ou que negou a autoria. Aqui sim, teremos que o que aconteceu, a absolvição na esfera penal, na esfera criminal, afetará, gerará impacto também na esfera administrativa. Cai o processo penal e cai o processo administrativo. Mas cuidado, não é em caso de qualquer absolvição, só nestas duas situações. Por exemplo, uma absolvição criminal em decorrência de ausência de prova. Essa não afasta a nossa responsabilidade administrativa. Repito, sendo chato e insistente, apenas a absolvição que negue a existência do fato e negue a autoria do fato que vai afastar a responsabilidade administrativa, beleza? E por fim, para encerrar, temos agora a responsabilidade penal. Aqui precisamos saber que ela abarca tanto crimes como contravenções, tá? Então, as duas situações aqui, elas são englobadas. Não vamos diferenciar crimes e contravenções, que isso fica lá para a aula de direito penal. Mas precisa saber que abrange crimes e contravenções esta responsabilidade penal. Vamos treinar agora com uma questão. Eu sugiro que pausem o vídeo, que já voltaremos com as explicações aqui e com o gabarito. Bom, e o gabarito desta questão, ela quer a incorreta, se liga aqui, tá? Então ela quer aquela que está errada. Temos 4 certas e uma que está incorreta. O nosso gabarito aqui é letra C de casa. A obrigação de reparar o dano não se estende, tá aqui o erro, aos sucessores. Logo, não podem ser executados, nem mesmo até o limite do valor da herança recebida. Nada disso, vimos que a obrigação de reparar o dano se estende sim aos herdeiros até o limite do valor da herança. Portanto, esta é a incorreta. Vamos ver as outras. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. Vimos isso, ele responde nas 3 esferas. A responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções. Perfeito, acabamos de falar isso. Letra D. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Perfeito também. Perceba, quando eu leio essa questão, eu já venho na minha mente da seguinte forma. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada. Bom, se ela será afastada, temos apenas 2 casos de absolvição criminal. Daí eu vou e procuro se a questão falou isso. Vamos lá. Afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato e sua autoria. Perfeito. Ela não falou de outros casos que não seja negativa da existência do fato e a sua autoria. Portanto, está perfeita a questão. E letra E, no caso do servidor ocasionar um dano a terceiro, ele responde perante a fazenda pública, perante o Estado, em uma ação regressiva. Vimos isso naquele nosso esqueminha gráfico agora há pouco. Maravilha, pessoal? Então assim encerramos as responsabilidades e vamos agora ver as penalidades disciplinares. Bom, quando falamos de penalidades disciplinares, aqui a FGV foi bondosa conosco. Existem várias penalidades, mas para a sua prova precisamos conhecer apenas 3, tá? Então vamos lá. As penalidades disciplinares que a FGV cobrará são 3: demissão, suspensão e advertência. Como você memoriza isso, temos um mnemônico. Lembre do nosso camarada que chama Demi e ele está correndo aqui, transpirando. Então temos o Demi, sua, tá? Demi de demissão,
SU de suspensão e o A de advertência. São 3 as penalidades, portanto. Agora se liga num detalhe, estas 3 penalidades não precisamos conhecer as hipóteses de cabimento de cada uma. A FGV vai cobrar apenas as hipóteses de demissão. E estas hipóteses precisaremos conhecer. Vamos lá então. Só antes de conhecer as penalidades de demissão, deixa eu fazer um detalhamento aqui. Temos cada uma destas penalidades, a demissão, a suspensão e a advertência, elas possuem um prazo prescricional. E o que seria prazo prescricional? Entre aspas, seria o tempo de validade, seria o prazo que o Estado tem para penalizar o nosso servidor público. Então, se o servidor público cometeu uma falta neste período aqui, o Estado, ele terá um tempo para responsabilizar o nosso servidor. E isso chama prazo de prescrição, prazo prescricional. Se transcorrer este tempo e o Estado não o penalizar, teremos que o nosso servidor ele não poderá mais ser responsabilizado, ok? E cada uma dessas faltas possui um prazo de prescrição diferente. Perceba, a demissão é a nossa penalidade mais grave, a suspensão é uma penalidade intermediária e a advertência a penalidade mais branda, mais leve. Então, o que temos aqui é o seguinte, o prazo prescricional ele é proporcional à gravidade das condutas. Se a demissão é mais grave, temos que o prazo prescricional aqui será maior, é de 5 anos. Na suspensão, o prazo prescricional é mais ou menos, então temos aqui 2 anos. Já na advertência, que é a pena mais leve, é o menor prazo prescricional, de 180 dias. Estas informações do prazo prescricional estão lá no artigo 142 da nossa Lei 8.112, tá? Eu coloquei aqui para complementarmos o nosso esquema. Mas vamos ver agora as hipóteses de cabimento da nossa demissão. Quando o servidor, em quais situações ele poderá ser demitido? Vamos analisar. Bom, são hipóteses de demissão, você precisa conhecer para a sua prova as seguintes. A primeira delas é utilizar recurso da repartição para fins particulares. Aqui temos aquele servidor que utiliza o móvel, o equipamento, o veículo, enfim, qualquer bem da repartição para ter menos despesa na sua vida particular. Um grande exemplo é aquele servidor público que utiliza o carro da repartição para buscar filhos ou familiares na escola, tá? Ele está economizando ali o dinheiro do combustível através do uso do carro da repartição. Isso enseja demissão, por mais que aconteça no dia a dia, né? Mas enfim, vamos lá. Uma outra situação que gera hipótese de demissão é a seguinte: a prática de crime contra a administração pública. Então, o servidor que cometer um crime contra a administração pública, você não precisa saber quais crimes exatamente, mas só isso, essa expressão mais ampla, assim, cometeu crime contra a administração pública, o nosso servidor poderá também ser demitido. Além disso, enseja demissão o abandono de cargo. Bom, vamos aproveitar e falar sobre o abandono de cargo. Quando falamos no abandono de cargo, é aquele servidor que deixou de comparecer ao serviço de forma injustificada, ou seja, sem nenhum motivo, por mais de 30 dias. E se liga que são mais de 30 dias de modo consecutivo, tá? Então, nosso servidor, por mais de 30 dias, ele faltou ao serviço, ligou o dane-se e não deu qualquer justificativa. Mais de 30 dias, ele poderá ser demitido por abandono de cargo. Temos também algo semelhante, que é a inassiduidade habitual. Aqui também o servidor deixa de comparecer ao cargo, só que existe um parâmetro diferente. No caso da inassiduidade habitual, o prazo é de 60 dias e de modo interpolado, num período de 12 meses. Calma que você já vai entender. Neste caso da inassiduidade habitual, o nosso servidor, ele deixa de comparecer ao serviço, também de modo injustificado, só que aqui ele vai intercalando. É aquele camarada que não gosta da segunda e nem da sexta-feira. Então ele não trabalha na segunda, vai terça, quarta, quinta e falta na sexta. E assim ele vai levando, tá? Se ele tiver 60 ausências intercaladas num período de 12 meses, de um ano, ele agir desta forma que eu falei, ele perderá o cargo, ele será demitido, beleza? Então, essa é a diferença do abandono de cargo
mais de 30 faltas consecutivas de modo injustificado da inassiduidade habitual. Na inassiduidade habitual, num período de 12 meses, o nosso servidor, de forma intercalada, teve 60 faltas de modo injustificado. Claro, 60 ou mais, né? Além disso, também é hipótese de demissão o nosso servidor quando praticar improbidade administrativa. Também será demitido aquele servidor que revelar segredo que se apropriou em função do cargo. Este item cai bastante, tá? Revelar segredo que se apropriou em função do cargo. Além disso, também é caso de demissão o servidor que praticou corrupção, né? Insubordinação grave, acumulação, cuidado aqui, ó, acumulação ilegal de cargo, emprego ou função. Ou seja, não estiver num dos 3 casos que falamos agora há pouco. Se a acumulação for aquela estiver dentro das 3 exceções, vamos relembrar aqui, ó, professor mais cargo técnico ou científico, ou ainda saúde mais saúde, né? 2 cargos de profissionais de saúde. Nestes casos, a acumulação será legal e não teremos consequência. O problema são as situações que não estiverem enquadradas numa destas 3 hipóteses. Neste caso, a acumulação será ilegal e enseja a penalidade de demissão. Além disso, também gera demissão aquele servidor que aceitar ou receber comissão ou propina, que praticar usura. O que é usura? É a cobrança de juros acima do valor de mercado pelo nosso servidor público. E também temos o seguinte: o servidor que funcionar como procurador ou intermediário dentro da repartição, ele poderá ser demitido. Este camarada é aquele que, como ele está trabalhando no órgão, ele pede para os familiares todos mandarem o CPF, a foto do documento ou apenas o número, que ele fará ali na repartição toda a parte burocrática dos processos que estão em andamento. Não pode. Se estes familiares querem ter acesso ao processo, que se dirijam até a repartição, ok? Além disso, também é caso de demissão aquele nosso servidor que atuar com desídia, com relaxo, com preguiça. Também será demitido o servidor se participar de gerência ou administração de empresa privada. E também o nosso servidor que se aproveitar, que se valer do cargo para lograr proveito em nome próprio ou nome de outra pessoa, ele poderá ser demitido. E também ainda temos a ofensa física. Servidor público que ofender fisicamente a outro servidor, ou seja, seu colega de trabalho ou a um particular, ele poderá ser demitido. A única exceção aqui é que se esta ofensa física ela estiver acontecendo através da legítima defesa. Se for uma legítima defesa, daí não ensejará a penalidade de demissão, ok? E por fim, a última situação que também gera a demissão é a incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição, geralmente ligadas a assuntos de conotação sexual. Beleza? Vamos ver agora como a questão explora esse assunto. Pausem o vídeo e já voltamos. A questão número 1 está perguntando quais penalidades o nosso servidor pode sofrer. Bom, vimos agora há pouco que são 3, pelo menos para o IBGE. É o nosso demissua. Temos aqui o mnemônico, ó. Demissua, demissão, suspensão e advertência. É o nosso gabarito, advertência, suspensão ou demissão. Só relembrando os prazos prescricionais: na demissão 5 anos, na suspensão 2 anos e na advertência 180 dias. E vamos para a nossa última questão deste vídeo, desta nossa revisão. Pausem o vídeo e já voltamos. Bom, vamos lá. O abandono de cargo é uma das hipóteses de aplicação da pena de demissão. Legal, vimos isso agora há pouco. Ao servidor público, conforme dispõe a Lei 8.112 de 90. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Então, a questão quer saber sobre o abandono de cargo, tá? Temos que o abandono de cargo
falei agora há pouco, é aquela situação que o servidor ele simplesmente não comparece ao serviço e não dá qualquer justificativa. Então é a ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos. Vamos ler agora as nossas assertivas. Letra A. O abandono de cargo pode ser configurado pela ausência não intencional, quando ocorrer ausência justificada por mais de 45 dias. Nada disso, tá? Não tem isso, não tem ausência justificada. A letra A está incorreta. Letra B. O abandono de cargo e a inassiduidade habitual são sinônimos. Nada disso, vimos que são diferentes. O abandono de cargo é esta situação, ausências injustificadas por mais de 30 dias consecutivos. Quando falamos na inassiduidade habitual, temos uma outra situação. Aqui são ausências também justificadas, só que por um período maior, 60 dias ou mais, e ocorre de modo intercalado, interpolado, tá? E esta ausência é num período de 1 ano, de 12 meses, portanto, tá? Num período de 1 ano, o nosso servidor que de forma intercalada tiver 60 faltas ou mais, ele será demitido por inassiduidade habitual. Então perceba, são institutos diferentes e não são sinônimos. Incorreto. Letra C. O abandono de cargo restará configurado quando o servidor faltar ao serviço sem causa justificada, até aqui beleza, por 30 dias interpoladamente. Nada disso. Interpoladamente é a nossa inassiduidade habitual. E na inassiduidade é 60 dias ou mais. Letra D fala o seguinte, configura abandono de cargo, a ausência intencional, ou seja, o servidor queria não ir ao trabalho, não deu qualquer justificativa, ele teve a intenção de não comparecer ao serviço aqui, né, por mais de 30 dias consecutivos. Perfeito, é a definição de abandono de cargo, temos o nosso gabarito. Vamos ver o erro da letra E. Para configurar o abandono de cargo, basta 15 faltas, nada disso, nada de 15 faltas. Abandono de cargo, mais de 30 dias consecutivos, faltas por mais de 30 dias consecutivos e de modo intencional, de modo injustificado. Agora, a inassiduidade habitual são aquelas ausências interpoladas num período de 12 meses, o camarada teve 60 ausências ou mais, tá? De forma espaçada. Maravilha, pessoal? E assim, finalmente, encerramos a nossa revisão, tanto da parte do Código de Ética, como da Lei 8.112 de 1990. Eu deixo aqui 2 recados, pessoal. O primeiro deles é que continuem seguindo o canal. Eu vou tentar postar mais vídeos relacionados a outros concursos, então vocês terão um material bem bacana aqui e de forma gratuita, tá? Agora, o recado principal que eu desejo, na realidade, é que vocês tenham no domingo uma excelente prova. Que Deus guie e abençoe o caminho de cada um de vocês e tenham a tranquilidade e o discernimento para conseguirem fazer a melhor prova da vida de vocês. Claro, alguns tiveram mais tempo, outros menos, mas vamos ter fé e tenhamos esperança que domingo o que é nosso está guardado, tá? Vocês serão recompensados de todo esforço, de toda abdicação que tiveram durante esta caminhada. E contem conosco aqui, contem com o nosso canal, que ficaremos muito felizes em ajudá-los em outros concursos. Fiquem todos bem, uma excelente prova no domingo e voltaremos em breve neste canal com outros cursos. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado até aqui pela caminhada e sigamos firmes e fortes. Boa prova domingão e eu fui!